sempre exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, nosso Deus é grande. Aleluia. O que daremos em troca do sacrifício que foi feito lá na cruz? Não existe nada que possa pagar. O amor do Senhor é tão grande. O que daremos ao Senhor? Essa pergunta que você tem que fazer aí no seu coração. O que darei ao Senhor? Se você puder, fique em pé na sua casa. Louve ao Senhor com alegria. Aleluia. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limites. Entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração. O que darei a ti pelos benefícios feitos a nós? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outra além de ti. Não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração. Receba o melhor da minha adoração.
Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Nós daremos a nossa adoração ao Senhor, meu Pai, pois o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Exaltado seja o teu santo nome. Aleluia. Que você possa nesta hora oferecer a sua vida como oferta de amor ao nosso Deus. Ofereça a sua vida, ofereça a sua casa, ofereça tudo que você tem, pois o Senhor formou o Senhor desde o ventre da sua mãe. O Senhor escreve o seu nome no livro da vida. O Senhor derramou o seu sangue por amor de você. Entregue a sua vida ao Senhor. Aleluia. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Vamos declarar só Ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força ao Rei Jesus e o louvor ao Rei
Jesus. Sabe por quê? Aleluia. O Senhor morreu por você naquela cruz. Eu gostaria que você cantasse o próximo hino com todo o seu coração, declarando assim: Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, creia, outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus na sua casa? Aleluia, grande é o Senhor na nossa vida. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pastor. Amém, meus irmãos, glória a Deus por esse momento maravilhoso de louvor e adoração, em que nós podemos apresentar ao nosso Deus o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. Salmo 116, versículo 12, foi cantado aqui, tocado e cantado. Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Essa é uma pergunta que jamais conseguiremos responder na íntegra e com completude, porque nós somos limitados, nós somos falhos. Ainda que nos esforçamos para fazê-lo, é necessário então que nós tenhamos a consciência de sermos gratos ao Senhor todo o tempo de nossas vidas, para a glória do nome dele, amém? Então vamos agora, irmãos, abrir as nossas Bíblias, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, para nosso crescimento espiritual, para nosso aprendizado, para a nossa edificação e na presença do nosso Deus, fazermos aqui sensíveis à sua voz e recebermos dele a sua palavra, que muda a nossa vida a cada dia e a cada instante. Antes, nós vamos fazer mais uma oração, vamos pedir também pelas crianças. Então, abra o seu coração mais uma vez. Meu Pai, muito obrigado pela oportunidade desse momento. E agora, Santo Deus, de maneira muito específica, fala conosco através da sua palavra. Nos alegramos, Pai bendito, por termos a consciência, a certeza de que o Senhor tem recebido o nosso louvor e a nossa adoração. E agora queremos, Pai, receber a Tua voz em nossos corações. Fala conosco profundamente, Pai, nos ensinando a Sua vontade, nos livrando, Senhor, de nós mesmos, inclusive, como eu tenho orado e pedido a Ti. Queremos pedir ao Senhor pelas crianças. Toma as crianças em Tuas mãos. Tem misericórdia, Pai, das crianças. Abençoa, Pai bendito, protegendo e livrando as crianças de todo o mal que existe neste mundo. Queremos pedir ao Senhor por aquela criança que foi acometida do Covid-19. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e ajude aquela criança a reagir e melhorar. Quero pedir também a sua bênção sobre os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagens. Pedir ao Senhor por aqueles que trabalham na cozinha, na limpeza, na lavanderia de hospitais. Pedir ao Senhor que trabalham, Pai bendito, nos serviços gerais, que trabalham na portaria, todos, Pai. Aquelas pessoas que trabalham em hospitais arriscam suas vidas, meu Pai. Então o Senhor nos ajude, Pai, o Senhor nos proteja, o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor renove as suas forças,
que o Senhor transforme toda tristeza em alegria e toda fraqueza em força, que eles sintam a Tua presença, que eles sintam que o Senhor os impulsiona cada vez mais para a frente. Abençoa, meu Pai, porque a sociedade precisa, Santo Deus, de pessoas como estas, como médicos, enfermeiros, técnicos, de pessoas que administram hospitais, que trabalham ali dentro. Senhor, ajuda-nos, Pai, para que sejamos livres de todo mal e que possamos desfrutar de saúde física, mental e espiritual, saúde plena, meu Pai, na Tua presença, em todo o tempo. Obrigado por tudo. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. É um grande desafio que nós vivemos nos últimos tempos, quer dizer, toda a nossa vida nós vivemos e passamos por estes desafios que nos perseguem, que nos acompanham e que certamente jamais estaremos livres deles, pois fazem parte de nossas vidas, da vida humana, de modo geral. Ricos e pobres, negros ou brancos, intelectuais ou analfabetos, não importa. Todos nós temos uma história que é marcada por crises, por lutas, por problemas, que nós avançamos, superamos e vamos passar de novo. É tão interessante isto porque a própria Bíblia nos ensina que não há nada novo debaixo do céu. O que está acontecendo já aconteceu e vai acontecer de novo, e vai se repetir e vai permanecer acontecendo. E é interessante a gente observar que de geração em geração as experiências mudam de nome, mas elas permanecem a mesma, porque o ser humano é desse jeito, né? A humanidade vive dessas coisas e faz parte. Então, no momento como este em que nós estamos vivendo, se nós pegarmos o finalzinho do versículo 17 para nós apenas aplicarmos um pouco nas nossas vidas de que o justo viverá da fé, nós vamos perceber que nós somos exatamente desafiados a esta postura, a esta condição no nosso relacionamento com Deus. Uma coisa que eu costumo dizer a respeito da fé que nós dizemos praticar com relação ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós afirmamos que cremos no poder de Deus, que age para nos libertar, nos dar livramento e agir fazendo cair por terra toda maldição que se levanta contra nós, são dois momentos importantes da fé, que diz respeito a cada um de nós, e isso é uma experiência extremamente pessoal, individual, é intransferível. Ninguém pode viver essa experiência por ninguém. Nós vivemos a nossa e cada uma das pessoas vão viver essa experiência de acordo com a sua realidade. O que eu quero dizer? Quais são as duas coisas que eu ensino a respeito da fé? Que tem determinados momentos da nossa vida que nós somos honrados pela fé que dizemos ter, que nós colocamos em prática. E é maravilhoso esses momentos, são maravilhosos esses momentos. Por que eu digo isto? Porque como é bom ser honrado pela fé, pedirmos algo a Deus, e aquele algo que nós pedimos agradou o coração de Deus em nos conceder, em nos favorecer, em nos dar a manifestação da sua misericórdia, da sua graça. Muito obrigado, minha irmã. Em nos dar a manifestação da sua glória, da sua graça, de tal maneira, meus irmãos, que nós nos alegramos, nós louvamos ao Senhor, nós engrandecemos a Deus. Nós cantamos muito uma determinada música que diz assim: eu não louvo, eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Isto não é muito verdade, irmãos. Na verdade, nós manifestamos a nossa adoração muito mais por tudo que Deus faz. Porque o que Deus faz revela o seu caráter, sua personalidade, revela quem Ele é. Então, nós também o adoramos pelo que Ele faz, pelos seus milagres, pelas suas manifestações poderosas, pelas curas, pelas portas que abre, pelas maldições que quebra, pelas enfermidades que cura. Como é que nós não adoramos pelo que Ele faz? O adoramos pelo que Ele faz, sim. E sabe por que nós o adoramos pelo que Ele faz? Porque tem aquela oração que naquele momento, de alguma maneira,
que nós não sabemos explicar. Por isso que nós temos o apoio do Espírito Santo em nos ajudar na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar nem como convém. E Ele então intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então oramos, pedimos algo a Deus e Deus manifesta a sua glória, o seu prazer de nos abençoar. E quando isto acontece, irmãos, a nossa fé está nos honrando nesse momento. Que bênção, que maravilha. Nós adoramos, nós glorificamos, nós nos alegramos, nós damos glória, nós agradecemos a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. E é bom demais, irmãos. Eu chego ao ponto de poder dizer aos irmãos, quem dera que a nossa fé, todas as vezes, nós vivêssemos assim essa experiência de todo pedido que fizéssemos, fosse algo que agradasse a Deus, e Deus então nos respondesse sim, para todas as nossas orações, para todos os nossos pedidos. Mas a gente sabe que isso não acontece todas as vezes, não é verdade? Você sabe quantas coisas que você já pediu para Deus e Deus não te deu. Eu tenho as minhas experiências, os nãos de Deus para a minha vida, mas é tão interessante a gente observar esse não de Deus, porque Ele é tão bênção quanto é o sim. Não é? Deveríamos adorar a Deus também quando Ele diz não. Deveríamos também nos alegrar quando Deus também não nos dá aquilo que pedimos. A porta que queríamos que abrisse, ou a doença que fosse curada, ou a solução de um problema que fosse o quanto antes acontecesse. Nós sabemos, gostaríamos que fosse assim, mas nem sempre é. Então, quando nós somos honrados pela nossa fé, é maravilhoso. E por isso que nós precisamos viver da fé. Mas e quando nós não somos honrados pela nossa fé? O que nós temos que fazer? Nós temos que honrar a fé que dizemos ter no nome de Jesus. Quando alguma coisa dá errado, quando o problema não resolve, quando a porta não abre, você tem que honrar a sua fé, permanecer firme, fiel, até a morte, adorando e glorificando a Deus. Eu posso lembrar para você Jó. Jó era um dos homens mais ricos do Oriente naquela ocasião. Era um sábio, era um homem que era tido como uma autoridade, era um homem cheio de riquezas, filhos maravilhosos, muitos bens. Naquela experiência que Deus permitiu que ele passasse, contrariando certamente todas as suas orações e seus pedidos, porque chega um momento que Jó diz o quê? Aquilo que eu mais temia veio sobre mim. Então você imagina o sentimento de Jó. Imagina aquele homem próspero, feliz, abençoado, bem-aventurado, cheio de temor, temente a Deus, que se afastava do mal, igual a ele não existia na terra, mas mesmo assim, àquele homem foi dada a experiência de ouvir um sonoro não, ou vários deles, de Deus para as suas orações e seus pedidos. Começou então tudo a dar errado. O que Jó fez, irmãos? Você lembra disso? O que Jó fez? Se prostrou e adorou. Será que nós somos assim, irmãos? Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Será que isso é verdade, irmãos? Nós o adoramos pelo que ele faz e às vezes deixamos de adorá-lo pelo que ele é. Seja sincero consigo mesmo. Seja verdadeiro com o seu próprio coração, pois a si mesmo você não pode enganar. Então, por isso que nós estamos aqui nesta noite com esta palavra. Nós estamos nesse momento, irmãos, fazendo o que com a nossa fé? Nós temos orado, Senhor, livra-nos do Covid. Felizmente chegou em Araçuaí. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, faça parar no ponto que está e pelo teu poder, Pai, faça recuar para que não produza mais o mal, não alastre mais, não aumente mais e que chegue ao ponto de desaparecer. Esta minha oração, particularmente, não foi atendida ainda, porque está avançando. Chegou em Araçuaí, eu comecei a orar, não tinha chegado ainda, só tinha suspeitas. Mas, irmãos, em nome de Jesus, quando nós honramos a fé que dizemos ter no Deus Todo-Poderoso, que nós servimos e amamos, é isto que nos faz viver da fé. É isto que nos faz viver da certeza de que Deus é por nós.
E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? É claro que esta particulazinha que coloca uma condição, o tal do se, para que nada seja contra nós, irmãos, Deus tem que ser por nós. E Deus só é por aquele, por aquela que busca com todo o seu coração, como ele fala em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Quem faz assim, irmãos, vive pela fé, vive da fé, vive das experiências com Deus e sabe, e tem certeza, e tem plena convicção de que Deus não nos abandona em tempo algum. Por isso, essa última frase do versículo 17 nos coloca numa situação como que contra a parede. O que estamos vivenciando nos nossos dias, o que o Brasil está passando, o que a igreja está enfrentando. Estamos de portas fechadas, claro, né, sob determinada condição, salvaguardando as devidas proporções. É encostado lá o portão. Nós estamos aqui o mínimo possível em função do ministério de louvor que está presente. Mas é interessante a gente observar o cuidado que nós temos que ter com a nossa fé. Não desanimar, acreditar, perseverar, permanecer fiel ao Senhor em todos os aspectos de nossas vidas. Permanecer dando a Ele o nosso melhor, ofertando a Ele, como disse aqui a nossa irmã que ministrou no louvor, o melhor de nossas vidas, tudo que nós somos, tudo que nós temos, porque a igreja não para. O que está fechado é o portão de um templo, mas a igreja viva, o organismo vivo, todo-poderosa, que é a igreja de Cristo, habitada pelo Todo-Poderoso Espírito Santo, conduzido por este Deus Todo-Poderoso, esta igreja não para, não fecha as portas, permanece viva pela sua fé, fazendo a sua obra, realizando aquilo que Deus espera que a sua igreja, que o seu povo coloque em prática todos os dias. Então, por isso, meus irmãos, que nós precisamos, então, fazer uma avaliação de nossa vida, como que temos vivido em relação à nossa fé. No momento que a nossa fé nos honra, como que nós temos procedido? Que tipo de palavras que saem da nossa boca, que atitude nós tomamos? Porém, e quando nós precisamos honrar a fé, não fomos atendidos ainda, ou não, ou então já respondeu que não. O que fazemos? Como que nós procedemos com a nossa fé? Responda isso no seu coração, como que você tem sido, como que você tem vivido. Sabe por quê? Porque a verdadeira fé, a fé que sustenta o justo, a fé que sustenta a igreja, a fé que mantém as pessoas vivas, lutando, não desanimando, é uma fé que somente vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus por isso, igreja. Glória a Deus pela palavra de Deus nas nossas vidas e em nossos corações. Porque é pela palavra de Deus, irmãos, que nós vivemos a verdadeira fé. Sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Por quê, irmãos? Por que a fé é consequência, é fruto do ouvir e ouvir a palavra de Deus? Por causa do que Paulo escreveu no início do versículo 16. Ele vai numa intimidade do relacionamento que ele tem com Deus e da obra que ele realiza, ele vai dizer, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê, irmãos? Nós não devemos nos envergonhar do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que crê em Deus, que crê em Cristo. Mas crer em Cristo sem o evangelho, impossível. Não tem como. Não tem a menor chance. Há poucos eu disse uma frase sobre a igreja toda poderosa. Claro que isso aí entre aspas, não é? Por que eu digo que a igreja é toda poderosa nesse sentido? Não colocando-a como Deus. Porque em relação a tudo que existe,
A única vez que Jesus fez a referência que contra ela as portas do inferno não vão prevalecer, é somente a igreja. Por isso que eu digo isto. Não há nada que vence a igreja. Não há nada que mata a igreja. A igreja permanece para sempre. Talvez as pessoas é que deixam de ser igreja. Mas a igreja de Cristo permanece para sempre. Por quê? Porque a igreja de Cristo é fruto deste evangelho. Porque a igreja de Cristo é fruto do poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que esta fé que vem do ouvir a palavra de Deus, que vem do ouvir o evangelho de Cristo, e este evangelho não pode ser substituído por nada nem por ninguém, aí que está a grande diferença. Para a salvação de todo aquele que crê no poder de Deus manifestado em seu Filho Jesus, naquela cruz, morrendo para a salvação e resgate. Jesus voltará. O dono deste evangelho voltará para buscar a sua igreja, que permanece vivendo pela fé, vivendo da fé, que não abre mão de permanecer fiel e firme até a morte, até o último instante, não importa o que aconteça. É interessante esse relacionamento de Deus com a sua igreja, daquilo que Deus espera de seu povo, daquilo que Deus espera particularmente, pessoalmente de você, que recebe essa palavra nesta noite. Então, em nome de Jesus, nós sabemos que o evangelho, que é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus para a transformação, para mudar uma vida totalmente perdida, numa vida conquistada, salva, transformada pelo poder que há na palavra do nosso Deus. Estamos num momento de muita dificuldade. A nossa fé está sendo desafiada mais uma vez, irmãos. Vivemos pela fé, estamos vivos pela fé. Vamos passar por essa fase pela fé. Vamos vencer esses momentos de crise pela fé. Agora, o que nós não podemos permitir, você que nos ouve através da internet, você também não pode permitir que a sua fé seja fruto apenas de palavras puramente humanas. Você não pode. Nós crescemos, desde pequenininho nós ouvimos as pessoas dizendo que temos que crer em Deus, que temos que colocar a nossa fé em Deus, mas isso não é suficiente, não é o bastante, porque este crer tem que mudar a nossa história, tem que mudar a nossa vida. Todo mundo diz que crê, com exceção de alguns que se dizem ateus. Muitos dizem que creem, mas não conseguem demonstrar este crer de nenhuma forma. É interessante como que esta palavra nos pede de nós exatamente esta condição. Nós dizemos crer no Evangelho de Cristo, mas quantas pessoas que permanecem perdidas sem salvação, porque na verdade não crê. A palavra do Senhor nos ensina em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, se fez novo. Tem sido assim na sua vida? O Evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a tua salvação, tem produzido na sua vida essa mudança, a mudança do seu caráter, a mudança da sua personalidade, a mudança do seu temperamento. Sabe aquela história que eu nasci assim, cresci assim, sempre fui assim e vou morrer assim? Isso não funciona com o Evangelho de Deus, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê de verdade. Se não houver mudança, se não houver transformação, não há salvação. É por isso que às vezes as pessoas, acerca de outras pessoas, dizem, para esse tipo de gente não há mais solução. Não tem como consertar essa vida, não tem como mudar esse modo de pensar. Tem, porque Jesus muda a vida daquele que crê com todo o seu coração. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma todo aquele que se entrega verdadeiramente de corpo, alma e espírito, crendo com todo o seu coração, daquele que vive da fé, daquele que vive segundo a vontade do nosso Deus. Então, meus irmãos, o que nos salva não são meras palavras, não é a eloquência,
não é conhecimento deste mundo, não é o que nos salva, é o poder de Deus manifestado pelo Evangelho de Cristo para aquele que crê, para a libertação, para a transformação. Este Evangelho tem o poder de pegar uma pessoa que vive no monturo, na vida mais miserável e desgraçada que existe sobre a face da terra, e coloca esta pessoa para se assentar entre príncipes. Você lembram desta palavra, da oração de Ana, quando ela alcançou, e ela louvou ao Senhor quando o seu filho nasceu, quando ela ficou grávida, esperando Samuel para nascer, e ela louvando a Deus, dizendo a respeito de Deus: Tu és aquele que pega o homem no monturo e o coloca para se assentar entre príncipes. Ou seja, este Evangelho, deste Deus Todo-Poderoso, deste Senhor Jesus que morreu na cruz para salvar todo perdido que crer nele, este Evangelho tem o poder de transformar a história do ser humano. Sabe por que eu digo isto? Porque quando o Evangelho tem a primazia no coração e na alma, na mente do ser humano, logo as pessoas começam a perceber a mudança no comportamento. Não é verdade? As pessoas que estão em volta não começam a pensar assim: o que está acontecendo com essa pessoa ou com aquela pessoa? Não é possível. Eu sempre esperei que reagisse de tal maneira e agora começa a reagir de maneira diferente. O que está acontecendo com você? O Evangelho faz isso com a gente. O Evangelho nos muda. O Evangelho nos melhora. O Evangelho de Cristo nos conserta. O Evangelho de Cristo nos torna filhos de Deus. O Evangelho de Cristo nos faz pessoas melhores, nos mudando. Muda o nosso modo de pensar, de reagir diante das circunstâncias, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que glória a Deus nós não devemos dar, irmãos. Que fomos alcançados por esse Evangelho, e esse Evangelho nos mudando e nos moldando para ficarmos conforme a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. É claro que nós não seremos perfeitos. E Deus não espera que sejamos perfeitos 100%, ainda que Ele tenha nos mandado, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós devemos buscar a perfeição, e pelo Evangelho de Cristo, isto é possível acontecer. Por isso, meus irmãos, que nós devemos orar e pedir ao Senhor que nos ajude. E nós devemos também nos submeter ao Evangelho de Cristo. Por isso que ele falou, eu vou repetir aqui mais uma vez, João 15,14, que nós seremos amigos de Cristo se nós fizermos o que Ele manda. O Evangelho faz isso conosco. É o poder de Deus para libertar, é o poder de Deus para produzir paz, alegria, vida em abundância. É o poder de Deus para transformar tristeza em alegria, pranto em festa. O poder de Deus, o Evangelho, transforma as nossas derrotas em vitórias e as nossas mortes em vidas. Que maravilha, irmãos, que sejamos alcançados. Quantas pessoas que ainda precisam alcançar este Evangelho? Quantas pessoas, se você olhar o versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim, ó, e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. E nós, irmãos, que estamos em Araçuaí, temos anunciado este Evangelho? Temos falado e temos demonstrado, falado e demonstrado, né? Como Jesus nos ensinou, como registra lá no início do livro de Atos. E Jesus não só falou, mas como mostrava. Não só ensinava, como mostrava. Fazia. Ele colocava em prática. Sempre foi assim o Senhor Jesus. E nós, irmãos, que temos feito da nossa fé, temos feito do Evangelho que nos alcançou. As pessoas precisam conhecer do amor de Deus revelado por estes evangelhos, pelo Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos, irmãos, levar as pessoas, ajudá-las a compreenderem. É claro que para que isso seja uma realidade, é necessário que elas vejam isso em nós também, e isto para a glória do nosso Deus. Não adianta a gente oferecer um remédio e dizer que ele é muito bom,
se na nossa vida ele não produziu efeito? Já parou para pensar nisto? Do que adianta falarmos de uma coisa tão maravilhosa e extraordinária se ela não estiver presente nas nossas vidas? O que as pessoas vão ver então? O que elas vão entender então? Por isso que nesta noite, Deus nos chama para esta condição. Que vivamos da fé. Que vivamos pela fé. Que coloquemos em prática a nossa fé, que ora por ela somos honrados. Ora por elas, a ela nós devemos honrar. Essa decisão é nossa, a escolha que nós fazemos. Por isso, o versículo 17, no início, irmãos, ainda sobre o Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nele quem? No Evangelho. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. É o que nos mostra, o Evangelho nos ensina isto, a justiça de Deus. Eu gosto muito quem não gosta das bem-aventuranças, né? Jesus, sobre isto, ele disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É isto que nos revela o Evangelho de Cristo. É nesta direção que nos conduz a palavra de Cristo, para que conheçamos a justiça de Deus. Mateus 6,33 nos faz a seguinte recomendação: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É maravilhoso a gente poder perceber esta condição, que no Evangelho de Cristo nós conhecemos o quão Deus é justo, o quão Deus é perfeito, o quão Deus não falha, Deus não erra, Deus não oscila, Deus não vacila, Deus não titubeia. Deus não é como nós, irmãos, como muitos são na verdade. O homem que duvida é aquele como a onda, que a onda vem, traz, depois volta de novo, fica nesse vai e vem. Então tem gente que vive assim. O que Deus espera é que você seja firme na sua fé, que você seja firme em crer, em viver o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, no Evangelho de Cristo se revela, se descobre, se conhece a justiça de Deus. E a justiça de Deus não falha e nem tarda. Ah, mas a justiça de Deus não tarda, mas não falha. Isso não é uma verdade, meus irmãos. Esse ditado não é verdadeiro. Nós é que achamos, nós é que a temos por tardia, mas não porque Deus tarda. Deus não se atrasa nem um instante. É perfeito em agir no tempo certo. Não falha e não tarda. Deus sempre acerta. Por isto, eu convido você a tomar essa decisão de pegar a sua vida inteirinha e moldá-la pelo Evangelho de Cristo. Convido você a pegar a sua vida inteira, seus pensamentos, seus sentimentos, tudo, seus sonhos, seus projetos, seus desejos, tudo, e comparar com o Evangelho de Cristo. Há um versículo, acho que no Salmo 119, me parece, que vai dizer o seguinte, sobre a palavra de Deus, que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Olha só que interessante, irmãos. A gente poderia dizer assim, porque o teu evangelho é lâmpada para os meus pés e é luz para os meus caminhos. Há um outro versículo, que se não me falha a memória, no Salmo 119 também, que vai dizer assim, como purificará o jovem o seu caminho? Comparando com a tua palavra. Está vendo, igreja? Se queremos viver uma vida abençoada e feliz na presença de Deus, precisamos comparar o nosso caminho, comparar a nossa vida com o Evangelho de Cristo. Amém ou não?
Você recebe essa palavra em nome de Jesus? É para a glória do nosso Deus. Nós precisamos viver e experimentar esta palavra nas nossas vidas, para que possamos então deixar comprovado, honrando a Deus com a nossa fé, vivendo da fé, vivendo da justiça de Deus, vivendo do amor de Deus. E isto é maravilhoso, irmãos, que nós coloquemos em prática todos os dias a nossa história, na nossa vida profissional, financeira, familiar, sentimental, em todas as áreas de nossas vidas, que nós coloquemos a nossa fé em prática para a glória do nosso Deus, para que sejamos honrados por ela, ou para que tenhamos a postura de honrarmos a fé que nós dizemos ter no Senhor nosso Deus. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é? Eu acho que nesse mesmo capítulo, acho que é o versículo 5, ou 8, ou 10 talvez, desse mesmo capítulo, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho. Muito bem, muito obrigado. Os irmãos me ajudaram aqui bastante. Glória a Deus. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. Observando, comparando conforme a tua palavra. Então, é tão importante que nós tenhamos essa percepção. Pega a tua vida, compara com os evangelhos, compara com o evangelho de Cristo, para você compreender. O evangelho de Cristo nós podemos compreender como toda a palavra. Observe isto. O evangelho de Cristo pega a tua vida inteira, teus pensamentos, sentimentos, tudo, compara com o evangelho de Cristo. Para que no final, eu vou encerrar citando 2 Timóteo 2,15. Para que no final você possa se agradar do resultado da sua vida na presença de Deus e ser achado aprovado. Quando o texto diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Mas pega a primeira parte do versículo e grava no seu coração. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Você sabe o que aprova você? O Evangelho de Cristo. Se o Evangelho de Cristo estiver presente na sua vida, você vivenciando e praticando, então você estará aprovado diante de Deus. Se o Evangelho de Cristo não estiver presente na sua vida, então eu lamento te informar, você aos olhos de Deus é uma pessoa reprovada. Então acelere, se apresse. Não permita que aconteça com você a segunda parte do texto, quando Jesus disse em certo momento, que eu não me lembro a localização nessa hora. Aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as põe em prática, eu comparo com o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Mas aquele que escuta estas minhas palavras e não as põe em prática, eu comparo com o homem prudente que edificou a sua vida, sua casa sobre a areia. E aí você já sabe o resultado tanto de uma edificação quanto a outra. Então guarda no teu coração. Busque no Senhor. Viver do Evangelho. Viver no Evangelho. Colocar em prática o Evangelho. Que o Evangelho de Cristo esteja tão presente na sua vida que você não consiga mais se libertar desta verdade que representa o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, sua família, sua casa. Que esta semana seja uma semana poderosa da manifestação da glória e do poder do nosso Deus no nome santo de Jesus. Para encerrar mais uma oração, Senhor, muito obrigado. Abençoa, Pai, teu povo na face da terra. Abençoa teu povo no Brasil, Pai. Abençoa teu povo em Araçuaí. Nos abençoe, Pai. Toma-nos em tuas mãos. Toma a tua igreja em tuas mãos. Desperta teu povo, Pai, nesta terra brasileira. Toma a nossa nação nas tuas mãos. Liberta o nosso país de toda maldição de se levantado contra ela. Ajuda-nos, Pai, que esta semana seja uma semana de grandes bênçãos, de grandes conquistas, de grandes vitórias, de grandes maravilhas que só o Senhor pode operar. Obrigado, Senhor, por tudo. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Perdoa os nossos pecados. Nos conceda paz e nos conceda vida em abundância. Que tudo na nossa vida seja conforme o teu Evangelho,
que é o poder do Senhor para a salvação de todos nós que cremos. No nome santo de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.